Salve, salve! O vídeo de hoje é um vídeo com um assunto bem curioso e até um pouco polêmico e delicado. Faz tempo que eu não venho aqui gravar vídeo longo, tava gravando só shorts, mas eu acabei me deparando com uma história que eu achei muito interessante e que pouquíssimas pessoas conhecem e sabem realmente do que se trata. O que eu tô falando, eu acho que se você vê internet e acompanha páginas de futebol ali mais voltados para o entretenimento, você já deve ter visto alguns posts que mostram todos os símbolos que o Bayern de Munique já teve na sua história. E chama muito a atenção porque um desses escudos tem um símbolo que remete à Alemanha da Segunda Guerra Mundial, né? Se é que vocês me entendem, por conta das diretrizes do YouTube eu não posso ficar falando essas palavras, mas acho que todo mundo consegue entender vendo a imagem. E obviamente, quando você vê essa imagem, a primeira coisa que vem na sua cabeça é acreditar que o Bayern de Munique defendia o governo naquela época, mas era justamente o contrário, e é isso que eu vou te mostrar hoje. Historicamente, o Bayern de Munique é um time ligado à comunidade judaica do sul da Alemanha, e na década de 1930 o seu presidente era um judeu chamado Kurt Landauer, que foi justamente ali o responsável por levar o clube ao seu primeiro título nacional em 1932. Então ele era muito importante para o Bayern de Munique naquela época. Porém, em 1933 a Alemanha já era governada pelos e eles baixaram uma lei que expulsava qualquer judeu de qualquer instituição estatal, desportiva e educativa do território alemão. E com isso o Bayern de Munique foi praticamente obrigado a tirar o Kurt Landauer como seu presidente. Mas ainda assim ele continuou sendo um membro, uma figura muito importante do clube e que ainda assim participava das maiorias das decisões do clube alemão. E obviamente isso foi visto como uma afronta pelo governo alemão da época, que começou a ver o Bayern de Munique como um inimigo, aplicando diversas sanções e punições que fizeram com que quase o Bayern de Munique fosse fechado. E, infelizmente, em 1938, Kurt Landauer foi preso e encaminhado para campos de concentração, e com isso o governo alemão ali, como uma afronta, como punição para o Bayern de Munique, fez o Bayern colocar uma suástica no meio do seu símbolo, como uma demonstração de que o governo alemão estava em cima de qualquer coisa, inclusive do maior time da época. E se engana quem pensa que era comum na época os clubes colocarem a suástica no meio do seu símbolo, isso porque até os times que eram a favor do governo dificilmente colocavam esse símbolo no meio do seu escudo. Durante toda a guerra e o período que os nazistas ficaram no poder, o Bayern de Munique precisou ficar com esse símbolo que representava tudo que eles lutavam contra, e isso durou aproximadamente 7 temporadas. Porém, felizmente, com o final da guerra, o Bayern de Munique enfim conseguiu tirar a suástica do seu símbolo, conseguiu voltar com o seu escudo tradicional e, mais felizmente ainda, o Kurt Landauer não foi morto nos campos de concentração, ele voltou para a sociedade, inclusive voltou a ser presidente do clube e foi a figura mais importante para que o Bayern de Munique começasse a recomeçar do zero, já que tinha sofrido diversas sanções e punições do governo nazista. Então realmente ele foi um trajeto muito difícil, mas que o Kurt Landauer foi fundamental nessa reconstrução do Bayern de Munique. E se a gente conhece o Bayern de Munique como é hoje, desse tamanho, com toda essa estrutura, muita gente inclusive acha que está ali no top 3 maiores clubes do mundo, foi justamente por conta dessa história de luta e de não desistir nunca. Por isso, agora, todas as vezes que você vê esses memes ou imagens que vinculam o Bayern de Munique com o governo nazista, se lembre que isso não passa de uma história muito irônica e de que o governo alemão quis se demonstrar ali maior do que qualquer coisa, forçando o Bayern a colocar esse escudo, mas que nunca foi a luta que o Bayern de Munique fez. Agora me diz, você conhecia essa história? Eu particularmente não tinha ideia. Um dia qualquer eu decidi pesquisar para realmente entender se o Bayern realmente defendia o governo alemão na época da Segunda Guerra Mundial, e eu fiquei muito surpreso com quantas pessoas não sabem dessa história. Mas é isso, comenta aí a sua opinião, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tamo junto!